Bem, boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 9 de janeiro de 2025, né? Já estamos aí entrando no novo ano e estamos dando continuidade à nossa. Eu só tirei um som porque estava conflitando dois sons, tá, ô, Fernanda? Agora abriu. E você escolhe qual dos dois você vai trabalhar. No celular, o celular tá melhor. Legal, tá melhor, O né? notebook tá travando muito. Ah, tudo bem. Então, meus irmãos, como eu falei, nós estamos aqui iniciando o ano de 2025. Hoje, quinta-feira, é o dia da nossa palestra pública, onde nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo sistematizado. E hoje nós vamos iniciar o estudo do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 6. Eu gosto sempre de mostrar a capa do livro, apesar do meu ser bem velhinho, né? Mas é esse aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec. E o capítulo 6 é o que tem por título O Cristo Consolador, um dos mais belos capítulos do Evangelho, pelo menos eu considero. E o nosso estudo de hoje é dos itens 1 e 2, o jugo leve. E quem vai fazer esse estudo para a gente é nossa irmã Fernanda Barbosa de Oliveira. Então, nós agradecemos a Fernanda por ter aceitado o nosso convite e está abrindo as palestras, né, de 2025 das quintas-feiras, que a da segunda foi a Rosângela que abriu, né? Então, estamos todos muito felizes por isso. Mas antes de iniciarmos a nosso estudo, eu vou pedir para a nossa companheira Carmen Matos fazer a leitura do preparo e a prece. E depois eu passo a palavra para a Fernanda. Fernanda, você tem até 7h20, 19h20, para fazer as suas considerações, tá bom? Carmen, a palavra está com você. Boa noite a todos. E o preparo é desse livro aqui, Baltazar, de Altivo Panfiro, volume 1. E a lição aberta é essa aqui, 70. E ele nos diz assim: muitos questionam onde a bondade de Deus participa do processo de elevação do homem. A bondade de Deus, respondemos, participa não só nas oportunidades que dá às criaturas, mas principalmente na forma como as possibilidades evolutivas do homem se apresentam. Aí ele exemplifica: o mais perigoso dos espíritos que encarne na Terra terá a seu dispor a bondade da mãe, a generosidade dos instrutores, o carinho dos professores, o apoio dos médicos. Ele, esse espírito, encontrará numa fase de sua vida a oportunidade de pensar em Deus, pelas noções de religião que lhe serão dadas durante a infância. O espírito que não aproveitar o ensinamento será, então, responsável pelo que não fez. E aí essa lição nos traz a certeza do quanto que nós temos oportunidades, do quanto que nós somos amparados, do quanto que Deus nos dá a possibilidade evolutiva. Então, essa lição traz para nós que nós precisamos ter a noção do quanto que nós recebemos e muitas vezes não aproveitamos. E essa é uma oportunidade que nós estamos recebendo com essa lição que a nossa amiga Fernanda vai nos ajudar a compreender melhor. Então, Senhor, aqui reunidos mais uma vez, precisamos do seu amparo, precisamos das suas bênçãos para que nós possamos entender a quantidade de oportunidades, de bênçãos que nós recebemos durante a nossa caminhada, que possamos estar atentos e aproveitar cada uma delas, que são essas bênçãos para a nossa
caminhada evolutiva. Senhor, abençoe nossa amiga Fernanda, que veio nos trazer fruto dos seus estudos, dos seus esclarecimentos, para que a gente possa compreender melhor o Evangelho do Cristo. Graças a Deus. Graças a Deus. Fernanda, a palavra está com você, tá bom, minha amiga? Que Deus te abençoe e continue a abençoar a todos nós. Graças a Deus. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ótimo o som. Então, que a paz do Mestre Jesus, que o amor do Mestre Jesus abençoe nossos corações. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 6, o Cristo Consolador. Eu gosto particularmente, eu amo o Evangelho. Acho que o Evangelho é o livro que nós temos que ter de cabeceira, que é aquele livro que nos consola, que nos dá ânimo, que nos dá força, para a gente conseguir vencer as nossas lutas diárias. E esse capítulo aqui em específico é Jesus segurando a gente no colo, mas não para tirar os nossos desafios, porque é através dos desafios que nós, né, vamos conseguir chegarmos a ser espíritos superiores, porque é passando mesmo pelos desafios, criando resistência espiritual. Mas nesse momento aqui ele nos coloca no colo para nos sustentar, para nos dar ânimo, para nos dar equilíbrio. E assim, a gente sempre costuma dizer que o estudo é para gente, esse estudo aqui foi para mim. Porque no segundo, que a gente vai falar do item 1 e do item 2. No item 2 ele fala, né, os sofrimentos, as misérias, as dores físicas, perdas de entes queridos, encontro consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus. Então, essa semana, uma pessoa da minha família sumiu. Sumiu, e assim, estou tendo que fazer o estudo, essa coisa toda. Não, vamos lá, vamos fazer o estudo, e a gente orando, né, pedindo a espiritualidade para que, né, que a pessoa aparecesse, fosse encarnada ou desencarnada. E aí eu até demorei a entrar, eu estava com uma dificuldade aqui também técnica, mas também porque eu recebi a ligação dessa pessoa, chegou em casa, tinha se perdido, mas conseguiu se encontrar. Eu falei, graças a Deus, mandou foto. Então, assim, é isso que a gente, né, é essa fé que ele está falando aqui. Né? O Cristo Consolador fala sobre isso. Aí, antes de começar a palestra, um pouquinho, eu estava aqui, recebi uma ligação do meu trabalho, mudando totalmente a configuração do que eu tinha conversado. E aí o companheiro falou assim para mim, você vai ter que buscar a complementação em outro local. Aí eu falei, não, mas vai dar certo. Vamos fazer o estudo e vamos continuar orando. Amanhã eu vou correr atrás que vai dar certo. Então, por isso que eu estou querendo dizer que esse estudo foi para mim. Porque essa semana, e até um pouquinho antes de começar o estudo, veio um monte de coisas. E assim, eu lendo aqui esse capítulo, que é o capítulo que mostrava, olha, isso é da matéria, né? Cada um de nós precisa passar por alguma coisa, mas vocês não estão sozinhos. Jesus falando com a gente, né? Eu estou aqui com vocês, tem que confiar. Porque a gente precisa confiar, né? A gente não pode se desesperar quando as situações acontecem. Claro, quando as situações acontecem, mexe um pouco com a gente, né? Às vezes as coisas já estão organizadas, dá aquela mexida, você vai, e agora, o que que eu vou fazer com essa informação que está chegando? Mas é o momento da gente respirar, da gente tentar buscar o equilíbrio e fazer uma oração. Porque esse capítulo aqui, ele fala muito da oração. E quando Jesus está falando aqui para a gente, vinde a mim todos vós estáis aflitos e fatigados, que eu vos aliviarei, ele está falando para a gente, como é que a gente vai até ele? É através da oração. Não adianta só ficar chorando, não adianta se desesperar, não adianta fazer essas situações que vão abalar o nosso corpo físico, nos desequilibrar, deixar a gente totalmente enlouquecido, e com isso a gente acaba, né, abrindo sintonia para espíritos que ainda não são evangelizados de se aproveitarem desses momentos, né, de vigilância da gente, e a gente não se liga quem pode ajudar, que é Jesus, que é o nosso guia espiritual, que é Deus. Então, quando ele chama a gente vinde a mim, como é que a gente vai chegar até ele? Através da oração. Quando a gente recebe uma notícia que dá aquele impacto, não era o que eu esperava, é a gente orar. Porque muitas das vezes aquilo que a gente. E agora? O que que eu vou fazer com essa informação? Pode ser que seja para chegar a algo melhor para a gente.
Mas a gente às vezes se desespera tanto, fica tão nervoso, fica tão chateado, não entende aquilo que está acontecendo naquele momento, e depois você vai perceber, nossa, isso, se não tivesse acontecido aquilo dali, se aquela situação não tivesse aparecido para mim, claro que na hora eu não esperava, fiquei meio sem saber o que fazer, mas depois eu me acalmei, fiz a minha oração, né? Eu me conectei com a espiritualidade, eu não teria chegado nisso aqui. Porque é isso que a gente tem que pensar, né? A espiritualidade está o tempo todo com a gente, está o tempo todo nos sustentando, mas a gente precisa buscar essa ligação. Eu gosto muito da Gênesis, porque a Gênesis ela vai falar para a gente sobre a questão do fluido. E no capítulo 14, o Kardec fala para a gente do fluido. Ele vai falar sobre o pensamento. Então, o pensamento é força. Quando algo chegar para a gente que a gente for desequilibrar, não, calma, eu vou orar e eu vou ter o pensamento que aquilo vai dar certo. Vou conseguir vencer aquela determinada situação, vai dar certo. Isso é uma etapa. Se eu estou tendo que passar por isso, como ele está falando aqui, é porque eu preciso para crescer espiritualmente, mas a gente precisa ter confiança em Deus, na justiça de Deus, que é até o que ele usa no item 2, né? O Kardec coloca isso. Confiança na justiça de Deus. Porque Deus é justo. Não é justiça de vingança, justiça igual da gente. Não, é justiça mesmo. É a justiça que sabe que o filho precisa ainda se recuperar, né, na lei, vai dar oportunidade para aquele filho se reeducar na lei, mas vai estar ali amando, vai estar ali sustentando, vai estar ali dando ânimo, dando força. Então a gente precisa ter esse equilíbrio no nosso coração, porque o dia a dia ele tá cansativo sim. A gente, às vezes, é bombardeado por muitas situações. Estou falando que eu trouxe as minhas experiências, porque foi uma semana de muitas situações. Até antes de fazer o estudo, eu recebi uma notícia que eu não esperava. Então, assim, duas notícias que eu não esperava. Mas é aquilo. O que que eu vou fazer com essa informação? Vou ficar na cama chorando? Não. Tem que vir, tem que trabalhar, tem que estar aqui nesse momento com vocês, falando para a gente ter fé, falando para a gente ter força, falando de Deus, falando de Jesus, porque as coisas vão acontecer da melhor forma possível. É essa confiança que a gente precisa ter mais, porque senão tudo a gente se desequilibra, tudo a gente não aguenta, né? Onde a gente percebe que isso também está lá na Gênese, aonde o Kardec falou para a gente lá no século XIX, na Gênese ele fala sobre isso, que né, o século ao qual nós estaríamos, né, que é o século XXI, teria-se muitas questões de suicídio. Por que que isso acontece? Essas questões dos suicídios todas? Isso acontece justamente por quê? Porque as pessoas elas acham que aquela situação desafiadora que está sendo apresentada é para poder perturbar, é para poder tirá-lo do caminho, enquanto não é. Aquela situação está se apresentando porque a gente precisa passar por ela. Um livro que explica muito bem isso, da justiça de Deus, é o Ação e Reação do André Luiz. André Luiz ele vai contar o caso daqueles dois companheiros que ficaram séculos no plano espiritual, trabalhavam, já eram espíritos já que tinham conseguido, né, uma evolução espiritual, mas que eles percebiam que mesmo durante os trabalhos eles tinham uma chaga dentro deles. E depois aquelas chagas, eles perceberam que era algo que eles não tinham resolvido no passado. Então, esses dois espíritos, eles reencarnam e trabalhavam na aeronáutica, e aí um belo dia o avião explode e eles acabam desencarnando. E aí André Luiz mostra por que eles desencarnaram assim. Por que eles pediram para passar por isso, mesmo já sendo espíritos evoluídos, que já tinham conseguido? Porque na época lá mais atrás, né, da Segunda Guerra Mundial, eles jogavam pessoas do precipício. Então, aquilo ficou aquela chaga dentro deles, aquela situação, que eles precisavam resolver. Então, olha a justiça divina se cumprindo. Mas não quer dizer que a gente tem que resolver as nossas situações e nós estamos sozinhos, não. Eurípides Barçanufo fala isso. Invisibilidade não significa ausência. A gente nunca está sozinho, mas a gente precisa buscar. E entender que, às vezes, as portas são fechadas, sim, não para nos prejudicar. Aquela porta ali é fechada para mostrar para gente que vai ter uma outra porta muito melhor.
sendo aberta, que vai ter uma porta que vai ser uma porta muito mais produtiva, muito mais fortalecida para todos nós. Mas para isso, é como ele fala aqui, a gente precisa acreditar. Tanto que no item 1 é a parábola, né? Jesus falando para a gente através de Mateus, que foi um dos apóstolos que escreveu, né, sobre as passagens de Jesus, enquanto Jesus estava aqui conosco. E Mateus fala para a gente as palavras do Mestre. Vinde a mim, a gente que está aflito, que ele vai aliviar. Quem está sobrecarregado, que ele vai ajudar. Então, somos nós. Quem está aflito? A gente. Por que a gente se encontra sempre em aflição? Porque a gente não confia. Por isso que a palavra de hoje é confiança. Porque se a gente confiasse, a gente não ficaria em tanta aflição. Existe um filósofo da antiguidade que ele fala mais ou menos assim: a maioria das situações que nós sofremos só fica no campo da nossa imaginação. E é verdade. Quantas situações também a gente sofre, claro, aquilo ali está acontecendo, mas a gente recebe uma notícia, a gente sofre por antecipação, a gente se consome por antecipação, a gente cria, e a gente já falou aqui do pensamento, né, do plasmar, a gente cria uma situação na nossa mente que só aconteceu na nossa mente. E no real mesmo, aquilo não aconteceu. Mas aí você sofreu, você se desesperou, você se desgastou, que está falando aqui. Por quê? Porque você ficou em aflição. Então, a gente não está dizendo aqui que as dores, que a dor não dói. Claro que a dor dói. A dor dói. A dor faz com que a gente sinta ali muitas das vezes agora o que eu faço. Mas a dor, gente, ela chega para movimentar a gente. Porque se a dor está chegando, é porque ela está mostrando, olha só, tem alguma coisa aí que você não está fazendo legal. Tem alguma situação aí que você precisa resolver. Você tem que resolver essa situação. Por isso que aquela dor ali, ela chega para ela mexer com a gente. Entendeu? Para ela mostrar, olha só, o que você está precisando resolver? Você está precisando resolver o quê? Entendeu? Por isso que a dor, ela tem esse movimento de transformação, não de paralisação, mas quando a gente entende. Porque quando a gente não entende o processo, a gente vai achar que a dor, ela é para nos paralisar. É porque Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Deus é Pai, Ele é amor. Ele nos ama, Ele nos criou para que a gente seja feliz. Mas a gente, ao longo do caminho, foi muito rebelde em algumas situações. E a gente se afastou de Deus. Então, por a gente se afastar de Deus, a gente precisa voltar para o Pai novamente. Então, essas situações que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, é isso que Jesus está falando aqui para gente. Ele até fala, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Porque se a gente parar para poder analisar, os próprios espíritos falam isso para gente. Muitas das coisas que a gente deveria passar, a gente nem passa. Porque é a misericórdia divina ali. A gente nem passa, a gente resgata de outra forma. Quantos, né? Acontece isso quando as pessoas chegam do outro lado da vida, percebem essa situação. Nossa, eu era para ter resgatado muito mais. Então os espíritos falam, não, mas você já resgatou de outras formas, então aquilo dali já estava já sendo já quitado. Então a gente precisa acreditar nessa misericórdia de Deus nas nossas vidas. A gente precisa acreditar que Deus tem um plano melhor para cada um de nós. E se aquilo está chegando é para movimentar. Às vezes é para tirar a gente de um determinado local, essa situação, né, do trabalho que aconteceu comigo, já estava tudo certinho. Aí aconteceu uma coisa, mas eu já tinha escrito para o plano espiritual em relação a isso. E o plano espiritual já tinha falado para mim, filha, às vezes precisa mudar de lugar, ir para outros lugares. E aí eu estou entendendo que realmente tem que mudar de lugar. Então talvez seja o momento que eu tenho que mudar. Então, essa situação está acontecendo, porque às vezes eu tenho que mudar. Às vezes eu não tenho que estar mais naquela situação, às vezes tem que parar outra situação. É isso que a gente precisa entender, né? Começar a prestar mais atenção nas coisas e entender que quando não é mais para a gente fazer parte de uma situação, de uma história, que o nosso ciclo com aquelas pessoas naquele lugar se fechou e a gente precisa abrir um novo ciclo e um outro lugar, estar em outro lugar. A gente precisa começar a ter mais fé.
Isso em todas as coisas da nossa vida, como ele vai falando aqui também, não é questão de dores físicas. Quantas pessoas passam por extremas doenças e estão aí firmes, com coragem para continuar. Quantos companheiros que a gente conheceu na nossa casa espírita, que desencarnaram, mas estavam ali até os últimos dias trabalhando no bem. Por quê? Porque sabiam da importância do trabalho. E companheiros com cânceres, de dores atrozes, mas que não deixaram de trabalhar. Quantos companheiros, quando ele vai falando aqui também, que perde não, né? Que ninguém perde ninguém, devolve pessoas, né, para outra, que filho, quantas pessoas no centro que a gente frequenta, no Clarencio, de companheiras médicas que devolveram seus filhos para o plano espiritual e que estão lá trabalhando até hoje. Por quê? Porque a gente não pode parar. Não é porque as situações elas estão aparecendo na nossa vida que a gente tem que parar, não, a gente tem que continuar. A gente precisa continuar, porque vai valer a pena. Quando nós chegarmos do outro lado da vida, a gente vai ver o quanto valeu a pena esse esforço, o quanto valeu a pena a gente lutar, para a gente conseguir sair melhor dessa encarnação e para a gente ajudar outras pessoas a saírem bem também. Não vai ser fácil, como Dona Ivone Pereira sempre relatou para a gente, né? Dona Ivone Pereira fala. Ninguém disse que seria fácil. Não vai ser fácil, porque a gente vai estar lidando com situações nossas de agora, com situações nossas de outras encarnações, com várias situações a gente está lidando. A gente vai lidar em vida e sociedade com várias pessoas diferentes, em vários momentos diferentes. Então, assim, então a gente vai estar lidando com as situações. A gente está buscando as situações. Então, por isso que a espiritualidade, através, né? Está falando através, mostrando aqui para a gente nesse capítulo, que Jesus fala para a gente, mostrando para a gente que é possível a gente caminhar no caminho, caminhar no bem. É só a gente buscar a conexão. E ele vai falando aqui para a gente também, no finalzinho do item 2, né? Jesus, no entanto, colocou uma condição para assistência à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que lhe ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Olha que interessante que ele fala, né, da obediência à lei. E tem uma outra parte do Evangelho que eu adoro, eu acho assim, esse capítulo do Evangelho também muito bom, que é bem-aventurados que são mansos e pacíficos, o item 8, obediência e resignação. E aqui é Lázaro que fala para a gente, pare, ensinou para a gente por toda parte, e vai falando que as duas virtudes que nós temos que desenvolver, a obediência e a resignação. Essa parte do Evangelho vai fazer um paralelo de ligação com o estudo que a gente está tendo hoje, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E aqui o Lázaro vai dizendo para a gente que a obediência é obedecer à lei de Deus. Não é o que Jesus fala para a gente aqui no finalzinho do item 2, né? Quando a gente começa com a questão do jugo leve. Então, olha o que ele está falando aqui. Para a gente ser feliz, ele está falando isso aqui para a gente. Jesus ensina que nós devemos obedecer à lei de Deus. E Lázaro está falando a mesma coisa no item 8, no capítulo 9. Tem que obedecer à lei de Deus. Porque nós só somos infelizes quando a gente desobedece à lei de Deus. Eu quero optar pela porta larga. Você pode? Pode, porque todos nós temos o livre-arbítrio. Só que a porta larga, ela vai te dar as facilidades do mundo. Mas nós não somos corpo, nós somos espíritos. E quando você voltar para sua verdadeira morada? É isso que os espíritos vão fazendo com que a gente raciocine. E essa questão aqui também, ele vai falando, né, da resignação. Resignação de quê? Resignação da gente ficar deitado na cama, eu tenho que passar por isso, então é assim mesmo. Não, não é isso. É essa resignação que a gente está conversando aqui, que a doutrina espírita propõe para a gente. Não somos vítimas, estamos passando nesse momento na atual encarnação, a gente vai pegar carona lá no Livro dos Espíritos, na questão 258, escolha das provas. Kardec pergunta isso para os espíritos. De antemão, o espírito, antes de reencarnar, ele sabe pelo que ele vai passar? E aí, o que os espíritos respondem para Kardec? Sabe,
E muitas das vezes ele próprio escolhe. Por que fala muito das vezes? Porque tem encarnação compulsória. Na encarnação compulsória, o espírito ele vai escolher, não diretamente, indiretamente. Por que indiretamente? Porque o guia espiritual dele, o mentor espiritual dele, quem vai ajudar a elaborar aquela encarnação, vai buscar aquela ficha reencarnatória. E vai buscar a ficha reencarnatória e vai fazer uma nova reencarnação baseado no que aquele espírito viveu. Então, seja numa encarnação compulsória ou numa encarnação que não é compulsória, todos escolhem. Só que na compulsória, indiretamente. É o ato daquele espírito que ele fez lá no passado que vai ser, olha só, você fez isso, agora você vai ter que passar por isso. Não vai ter escolha. Ele vai ter que aceitar e vir. Agora, a maioria de nós tem escolha. Senta com a gente, olha só, ó, vocês fizeram isso daqui. Você tem que se reeducar nisso daqui. Ah, tá bom, então eu vou tal local. Então é isso que ele está falando aqui. Chegar aqui, a gente ser resignado. Porque nós sabemos que estamos passando pelas situações, como eu falei anteriormente. Não é porque Deus quer punir a gente. É porque Deus ama a gente. E quer com que a gente seja feliz. Mas para a gente ser feliz, a gente precisa estar assim, ó, aliado, bem juntinho com a lei dele. Porque aí, aliado com a lei dele, a gente vai aprender a respeitar o outro, a gente vai aprender a se respeitar, a gente vai ter tolerância, a gente vai ter benevolência, a gente vai ter indulgência, a gente vai começar a desenvolver virtudes na nossa caminhada, que vão nos ajudar a dar esse alçar de voo que os Espíritos falam aqui pra gente. Então, é essa resignação. Eu entendo pelo que eu estou passando, eu não sou vítima. Ok, Senhor, eu tenho que passar por isso, mas eu tenho que transformar a minha dor, a minha luta em crescimento espiritual. Essa é a resignação que ele está falando. É resignação ativa. Não é de eu ficar amém, amém. Não é isso. É eu entender pelo que eu estou passando e, ok, eu vou conseguir passar da melhor forma. Então, é isso que Lázaro está falando aqui para gente. E, voltando ao Cristo Consolador, os Espíritos, né? Jesus vai falando isso para gente, da questão do fardo. Como a gente falou, que o fardo não é tão pesado assim. Mas o fardo, muitas das vezes, fica pesado porque a gente não sabe passar. A gente reclama. Como eu falei anteriormente, a gente se desespera, a gente não aceita e não dá para ser assim. Olha quanto desgaste fluídico e físico a gente vai tendo. Ah, porque eu não quero. Ah, porque eu não sei. Não, calma, calma, vamos pensar. O que eu tenho que fazer para resolver essa situação X? Tá, a situação é essa, se apresentou assim, ok, se apresentou dessa forma. Tá, mas o que eu tenho que fazer? É a gente começar a ser racional mesmo, porque às vezes a gente preza muito pelo desequilíbrio, porque a gente age muito pela emoção. A gente tem que combinar razão e emoção. Começa a ser mais racional nas coisas. Sim, a gente tem que ter emoção, sim. Claro, a gente tem que sentir as coisas, mas tem que ter mais raciocínio para resolver as coisas, para não se desequilibrar tanto, para não ficar tão desesperado. A gente se desespera porque a gente não age com a razão. Porque se a gente agir com a razão e começar a pensar, peraí, aí você começa, não, mas isso aqui tem solução, sim. Pô, se eu fizer isso. Ah, se eu fizer. Por quê? Porque aí você já está começando a agir pela razão, a raciocinar o fato e não está deixando levar pela situação. Então é isso que a gente tem que começar a prestar atenção na nossa vida. Por isso que eu falei que esse estudo, para mim, foi muito bom, porque é o que a gente sempre fala. Quando a gente faz um estudo aqui, a gente também está no esforço. E esse estudo aqui foi para mim, porque o que eu estou falando aqui é o que eu estou precisando ouvir. Falando de fé, falando de força, para a gente confiar. Porque eu estou precisando ouvir isso. Então, por isso foi um estudo bom. Porque o que eu estou falando para vocês, eu também estou ouvindo aqui, estou amadurecendo também essas ideias, também para mim. Para a gente encontrar esse ponto do equilíbrio. Porque a gente está aqui encarnado para a gente o quê? Conseguir conquistar o equilíbrio. É o equilíbrio das coisas. Não adianta a nossa vida. Luiz Sérgio, que é um dos patronos já da nossa casa, né? Nós fazemos o encontro dele, esse ano vai ser até o livro Deixe-me Viver, que fala sobre a questão do aborto, né, que nós vamos trabalhar. Mas Luiz Sérgio, ele fala nos livros dele. A gente não reencarna para fazer turismo.
Vamos pensar no guia turístico. A encarnação não é assim. A encarnação vai ter momentos que vai estar tudo tranquilo, mas vai ter momentos que não vai estar tranquilo. E a gente que precisa aprender, né, a se equilibrar emocionalmente para que a gente consiga manter ali o equilíbrio, manter ali a pacificação, né? E manter, vamos dizer assim, a fé para que mesmo quando a gente se desequilibra, a gente volte rápido. Chorar faz parte, a gente tem que chorar, né? Até Jesus chorou no Monte das Oliveiras, a gente vai chorar sim, mas chorar assim, Senhor, fica aqui do meu lado. Eu tô chorando porque eu preciso aliviar, porque a luta tá grande, mas eu confio no Senhor. E aí a gente já sente já todo o envolvimento do plano espiritual, que é totalmente diferente do que a gente ficar se descabelando, ficar gritando. Isso aí não. Porque isso aí a gente está mostrando para Deus assim, tipo, Senhor, eu não estou aceitando o que eu estou passando. E Deus não tem nada a ver com o que a gente está passando. A gente que escolheu isso. Não foi Deus que impôs para a gente. A gente é que escolheu as situações pela qual a gente está passando. Então, se a gente quer diminuir as dores na nossa caminhada, é o que Jesus fala para a gente aqui no Cristo Consolador, que a gente esteja alinhado à lei de Deus. Aí a gente diminui as dores na caminhada. Por quê? Porque ninguém, nenhum espírito que já cresceu espiritualmente precisa ser testado. É isso que a gente precisa entender. Os espíritos que precisam ser testados somos nós, porque nós ainda não crescemos espiritualmente. E aí nós somos testados para que a gente consiga adquirir resistência espiritual. Se a gente parar para poder analisar o que o Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Má Teresa de Calcutá, Teresa d'Ávila, o que esses espíritos tinham em comum? Resistência espiritual. E como que a gente adquire resistência espiritual? Na luta do dia a dia. Quando a gente vai aprendendo a passar bem pela luta do dia a dia, a gente vai começando a ter costa firme para poder aguentar as coisas. E a gente vai adquirindo resistência espiritual. Você vê que Teresa d'Ávila não tem uma frase que ela fala para gente? Nada vos perturbe. Deus sempre. Ela fala isso para gente. Para que a gente não se perturbe, porque tudo é passageiro. Agora, Deus não. Ela fala, Deus não é. Tudo passa. Tem uma passagem do Evangelho que eu gosto muito, que é a tempestade acalmada. Eu costumo dizer ali que Jesus está contando uma história para gente. Se a gente prestar atenção em todos os passos daquela parábola, é a nossa vida. O que é o balanço do mar? É a nossa vida, já começa por aí. Tem horas que vai ter ondas mais calmas e tem horas que vai ter ondas mais violentas. Então, a tempestade. Então, Pedro, né, tá lá com Jesus, os dois estão dormindo no barco, Pedro e os outros apóstolos também. Pedro parecia muito com a gente, porque Pedro era impulsivo, Pedro queria guerrear, queria que as coisas acontecessem, transformando todo mundo, e não é assim, né? Pedro era medroso, Pedro era muito assim, desesperado. Então, Pedro é muito. Essa passagem da passagem da tempestade acalmada, a gente consegue se ver ali em Pedro. Então, Pedro está com Jesus, os apóstolos todos no barco, está todo mundo dormindo. E aquela tempestade começa, aquelas situações, aquelas ondas violentas, o barco quase virando. É a nossa vida. De repente começa tudo e a gente fica igual Pedro. Mas se a gente parar para poder analisar, Pedro é igual a gente também. Nós temos o referencial que é Jesus. Então, mesmo naquela tempestade, ele com medo daquele barco virar, ou seja, o que a gente vai fazer agora, que é o que acontece com a gente? O que a gente faz agora? E agora? Como é que a gente vai resolver isso? Mas a gente busca Jesus. E aí Pedro vai e chama, mestre, mestre, esse barco vai afundar. Jesus olha para ele como um espírito puro, que já tinha confiança no Pai. O que Jesus faz? Olha para ele, para que ele tivesse calmo. Jesus levanta, conversa com os espíritos, fazia os movimentos para que aqueles fenômenos da natureza acontecessem, que está até lá no livro dos Espíritos escrito nisso, e aí os fenômenos se acalmam, a tempestade acalma. E aí Jesus começa a andar pelas águas. E aí Pedro vai igual a gente também. Mestre, eu quero te seguir, ó. É quando a nossa vida está tudo tranquilo, aí a onda fica calminha.
Não, Jesus, vamos lá, eu quero te seguir também. A gente faz isso, e a gente está lá com Jesus. Mas alguma coisa acontece no meio do caminho, o que que acontece? A gente afunda. Ó Pedro lá afundando. Pedro afundou. Mas ele busca o referencial, que é o que a gente busca também. E aí Pedro grita, ele fala, Jesus, ele estende a mão. A gente também faz isso, graças a Deus. Mesmo quando a gente não sabe o que fazer, a gente já tem esse referencial, a gente já busca Jesus, os amigos espirituais. E aí Jesus segura na mão de Pedro. Só segura na mão de Pedro? Segura na mão de todos nós. Por isso que a gente tem que pedir. Pedis, obtereis. Batei e a porta se abrirá. Então a gente tem que pedir. Jesus segura na mão de Pedro e fala, homem de pouca fé. E aí ele fala para gente, até quando estarei com vós? É isso que a gente tem que entender. E aí levanta o Pedro. Jesus levanta todos nós o tempo todo. Então, é a gente não se desgastar tanto. Quando alguma coisa não sair como eu estou planejando, por que que aquilo aconteceu? A gente não sabe. Às vezes aquilo aconteceu é porque é um indício de algo melhor para você. Então, aquilo. E agora? Não tem que se desesperar. É orar. Peraí, botar a cabeça no lugar. Isso está acontecendo, é porque tem uma razão de ser. Calma, vamos conseguir resolver isso. E orar. Uma companheira lá na nossa casa, ela já está no plano espiritual. Ela sempre falava isso pra gente. Gente, oração. A gente até brincava com ela, né? A gente falava, mas tem que orar. É oração. As coisas se resolvem com oração. E é verdade. Não tem outra fórmula, é oração. Porque nenhuma prece fica sem resposta. Nenhuma prece fica sem resposta. Só que a gente às vezes não acredita. A gente ora, será que vai? Será que não vai? Não. É aquela fé que Jesus falou para Pedro que a gente não tem. Que tem que buscar, mas tem que acreditar que a ajuda vai vir. Porque algo de bom vai acontecer na nossa vida. É isso que a gente tem que acreditar. Algo de bom vai acontecer na nossa vida. A espiritualidade, ela vai ajudar a gente. Mas para isso, a gente precisa estar em conexão com os nossos guias. Nós temos guias espirituais, a gente também esquece deles. A gente esquece. Nosso guia tem a nossa ficha reencarnatória. É um companheiro que passou pelas mesmas situações que a gente e que evoluiu espiritualmente. Por isso que está nos tutelando agora. Porque sabe das dores que nós estamos passando, porque passaram também. Então a gente tem que pedir muita ajuda ao nosso guia. Meu guia, me ajuda nisso aqui. Eu não estou conseguindo resolver sozinho. E chora sim. Mas vai pedindo ao guia força, pede a Jesus força, pede a Deus força, me ajuda para resolver. Que a gente vai perceber que a resposta vai vir. Vai ser em sonho, que a gente vai ter um sonho, que vai acordar. Nossa, é isso aí, a gente vai conseguir resolver. Vai ser, de repente, em sonho. De repente, pode ser em vigília mesmo, algum companheiro. Ah, mas eu tenho a solução. A gente só tem que se acalmar. A chave é o equilíbrio, é a calma espiritual. A gente precisa se acalmar. Acalmar o nosso coração. Repetindo o que Teresa d'Ávila fala, nada vos perturbe. Deus não passa. Tudo vai passar, mas Deus está sempre ali com a gente. Deus, a gente nunca tem que perder a esperança de dias melhores, a esperança que as coisas boas estão acontecendo, a esperança que até aquilo que não está saindo como eu planejo é uma libertação, é porque algo melhor está chegando. Porque eu vou ser blindado ou blindada por algo melhor, por algo que vai acontecer na minha vida, de melhor para mim, enquanto espírito imortal. É essa força que a gente tem que ter na nossa vida. Porque as coisas não acontecem por acaso, a gente não é obra do acaso. Nós somos obras de Deus. Deus criou nós para sermos felizes. E a gente vai chegar aí. Estamos chegando a essa felicidade. Mas para chegar à felicidade, a gente vai ter que. Baltazar fala isso, né? Pela graça infinita de Deus. É um dos 3 volumes. Um, dois ou três. É um dos 3. Mas o Baltazar fala isso. Para se criar asas, tem que se ter se arrastado pelo chão. Então, Baltazar fala isso para gente. Ou seja, ninguém evolui se não passou por essa etapa que a gente está passando aqui.
ou por coisas até mais lá para trás. Não tem como, não existe privilegiados na lei de Deus. Todo mundo tem o mesmo ponto de partida, simples e ignorante. Por que que Deus faz isso? Porque Deus é justo. Tá aqui no Cristo Consolador, Deus é justo. Então ele não vai criar esse ser espiritual, não vai criar um filho pronto e deixar com que o outro que fique ali busque, não. Apenas uns são mais rebeldes e outros não tão rebeldes assim. Quem não é tão rebelde já está anos-luz, mas é porque não foi rebelde. Agora, quem é rebelde ainda está aqui, e em outros planetas também, mais inferiores, porque ainda tem muita rebeldia. Então, tem que estar ali batalhando com ele mesmo para diminuir essa rebeldia. Então, não é Deus, é a gente. Se nós queremos crescer espiritualmente, ser felizes, porque feliz todo mundo vai ser. Só que a felicidade ela vai chegar de acordo com o nosso grau de compreensão da lei de Deus e da execução dessa lei. Se eu quero ser feliz, eu tenho que começar a me esforçar mais para executar essa lei e compreender essa lei da melhor forma possível, que aí eu vou ser feliz. Eu vou ser feliz mais rápido. Senão, eu vou continuar aqui lutando, tendo as minhas dores, porque eu não estou despertando, não estou compreendendo a lei de Deus. É isso que a gente precisa entender, né? Deus está em tudo. Deus está em nós. Deus está naquelas pessoas que a gente não se dá tão bem, mas Ele está lá também. Deus está naquela companheira lá que está lá na rua fazendo atrocidade, está lá também. Deus está em cada um de nós, porque Deus criou todos. Deus não criou nenhum filho para perder. Nenhum filho para perder. Por mais complicações com que cada um de nós tenha, Deus marcou cada um de nós. Porque a lei dele é 621 do Livro dos Espíritos. A lei dele está aqui, ó, na nossa consciência. Então, ele marcou cada um de nós. Todos nós estamos marcados por Deus, né? Graças a Deus, a gente está marcado por ele. Então, a gente não vai se perder dele. Uns são rebeldes, mas ele está ali, esperando por cada um de nós. Até que qualquer rebeldia um dia vai ser vencido. Porque para o amor nós fomos criados e para o amor retornaremos. Graças a Deus que é assim. Imagina viver essa vida toda que a gente vive, ter essas lutas todas que nós temos e chegar no fim, para que isso? Bendita seja a doutrina espírita que mostra para a gente o objetivo do que a gente está passando. Que mostra para a gente que as lutas, elas vão ter um fim, sim. E que um dia a gente vai ser feliz. E a gente vai poder ajudar outros espíritos que vão estar na mesma condição que a nossa e até em condições mais difíceis. Graças a Deus que a doutrina espírita, ela veio tirar esse véu do nosso olho. Jesus já tinha vindo há 2000 anos e 25 atrás. Já tinha vindo. Só que a gente ainda estava muito materializado. Então, não compreendia muito a linguagem dele. Hoje que a gente já está compreendendo. E com a doutrina espírita junto com os ensinamentos de Jesus, a gente compreendeu muito mais. Graças a Deus. Que tira esse véu do nosso olho. Nos dá a força necessária para que a gente fale assim, nossa, tá desafiador, como fala tanto de aquilo, mas eu tenho que conseguir. E aí a gente respira, a gente enxuga a lágrima, a gente sonha, ora, e no dia seguinte vamos para a luta de novo, graças a Deus, graças a Deus. Que nós temos esses amigos espirituais que nos sustentam, que nós temos tantos amores que já não estão também mais aqui, familiares, que já estão mais evoluídos no plano espiritual, que também nos sustentam, porque ninguém morre. Graças a Deus. É isso que a gente precisa acreditar. Acreditar muito na espiritualidade amiga. Acreditar realmente nisso que a gente estuda. Porque isso aqui não tem que só ficar aqui, o livro não tem que ser só bonitinho para a gente ler e para a gente guardar. Não, a gente tem que trazer aqui, ó, fazer a conexão do cérebro com o coração. A gente precisa sentir o que a gente está estudando. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está estudando aqui. Porque é a leitura do Evangelho, é o Evangelho que vai nos sustentar nos nossos momentos de maiores dores. É aqui que a gente encontra o consolo, através das palavras de Jesus, através das palavras desses espíritos que estão aqui, do nosso próprio querido Allan Kardec. Então, que Jesus nos abençoe, que nós, né, o ano está começando agora, 2025, que possamos reescrever uma história
de mais equilíbrio, de mais amor, de mais paz, de mais força espiritual, que nós possamos trabalhar bastante no bem, que a gente peça muito trabalho no bem para Deus, para que a gente possa se reeducar na lei de Deus através do trabalho no bem. Que a gente possa estar em conexão com os nossos guias espirituais, que a gente sinta mais amigos espirituais na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente busque estar diariamente com Deus, que a gente busque estar diariamente com a espiritualidade, estar em estado de oração. A vida eu vou viver sim, no sentido de que eu tenho que trabalhar, dar conta da lei de sociedade, mas sem esquecer que eu sou um espírito mortal, sem esquecer de Deus, sem esquecer de Jesus, sem esquecer que nós temos um guia espiritual. É isso que a gente precisa acreditar e confiar mais. Então, o Cristo Consolador é Jesus falando para a gente: as dores vão passar, tem que confiar, tem que trabalhar no bem. É através do trabalho no bem que a gente apaga as marcas do nosso passado delituoso. É o trabalho no bem que nos sustenta. É o trabalho no bem que faz com que a gente consiga crescer espiritualmente. Então, que Jesus nos abençoe, que São Francisco de Assis nos sustente, nos oriente, nos dê a força necessária para que a gente possa aproveitar esse ano da melhor forma possível. E que Jesus nos dê muita força espiritual e que Ele continue envolvendo a cada um de nós. Eu agradeço muito a Fernanda pelo estudo de hoje. Ela disse no início, né? Quando ela iniciou o estudo dela, esse estudo foi para mim. Vou dizer para você assim, esse estudo foi para todos nós, porque todos nós, né, estamos vivenciando momentos, às vezes, complicados, né? Como diz a Joana de Ângeles, trabalhosos, situações, né, de dor, situações de sofrimento, situações que às vezes a gente senta, chora, se desespera, não sabe o que vamos fazer. E é nesse momento que nós temos que esticar a mão e pedir a ajuda de Jesus. Eu adorei o seu estudo, adorei o seu estudo para início de ano, né? É a primeira palestra de quinta-feira do Evangelho, né? Porque segunda-feira nós começamos no dia 6. Hoje é a primeira palestra de 2025 do Evangelho. E eu acho que foi ótimo, ótimo, maravilhoso o seu estudo, muito bom. Você falou tudo que a gente precisava ouvir, né? Porque a gente diz assim, ano novo, vida nova, né? Mas só que às vezes a gente começa no ano novo fazendo as mesmas coisas do ano passado, as coisas velhas. E a gente precisa fazer coisas novas, mudar o nosso modo de ser. E o Evangelho, esse item 1 e 2, né? Do Evangelho, do capítulo 6 do Cristo Consolador, o jugo leve. E eu vou tomar a liberdade de ler essa última frase desse item 2. Seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, eu agradeço muito a você, Fernanda, que Deus te abençoe, que realmente você consiga, né, vencer esses obstáculos, vai vencer com certeza. E uma frase também que eu ouvi, né, uma vez de um amigo espiritual, às vezes a gente quer muito uma coisa, e quando a gente não consegue, a gente fica triste. Mas se a gente não conseguiu, é porque aquilo não era para nós. E Deus nos livrou de algo que poderia vir a trazer para a gente muitas dificuldades. E Ele está projetando algo muito melhor no futuro para nós. E nós precisamos ter essa confiança e essa fé. Eu te agradeço mais uma vez, que Deus te abençoe, que você tenha um ano maravilhoso, né? As dificuldades vão surgir, mas você vai vencê-las, e que Deus te abençoe. Tá bom? Bem, meus irmãos, eu pelo menos adorei, para mim foi muito consoladora essa palestra. Nós estamos agora no mês de janeiro, e no mês de janeiro nós não temos os estudos doutrinários, mas temos as nossas palestras públicas às segundas-feiras e às quintas-feiras, nesse novo horário, 18h30, tá? 10 minutinhos mais cedo que nos anos anteriores. Nós voltaremos
aos nossos cursos doutrinários em fevereiro, no dia 3 de fevereiro, que é uma segunda-feira, com o estudo do Livro dos Espíritos e da Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira, né? Mas eu convido a todos a estarem conosco, sempre segunda e quinta, para participar das nossas palestras. Então, para encerrar nossa reunião de hoje, eu vou pedir para minha querida companheira Jaqueline que ligue o microfone e faça a nossa prece de agradecimento. Jaqueline, por favor. Para fazer oração. Isso, Jaque, isso. Liga aí teu microfone para a câmera, queremos vê-la. Ah, é porque eu estou aqui, ó, no escuro, talvez vocês não consigam dentro do carro. Está maravilhosa. Mas então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer por esta oportunidade que Deus nos deu dessa doutrina tão esclarecedora, tão inspiradora em nossas vidas, e dizer assim: Senhor Jesus, te agradecemos por este dia, por ser o que somos e ter o que temos, por essa oportunidade desse ensino tão maravilhoso. Te pedimos que possa estar conosco em cada passo, em cada pensamento, nos fortalecendo ainda mais, Senhor, a nossa fé, as nossas ações, que sejam sempre para o bem. Obrigado por tudo, Jesus. Ampara a cada lar, a cada familiar, ampara, Senhor, ao mundo inteiro, aos presidiários, aos enfermos, às criancinhas que são desamparadas, Senhor, aos velhinhos, enfim, toda a humanidade. Esta luz que recai sobre nós nesse momento possa envolver o nosso planeta, atingindo aqueles países que estão em guerra, levando, Senhor, a tua luz. Enfim, felizes e agradecidos que estamos, pedindo a Deus que possa estar conosco agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, eu quero desejar uma boa noite para todos, de muita paz, de muita luz, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. E mais uma vez, Fernanda, muito obrigado, querida, pelo estudo da noite de hoje, tá bom? Boa noite. Boa noite. Vamos Boa encerrar. noite. Boa noite. Boa noite. Beijos. Boa noite. Fique com Deus. Segunda-feira. Até segunda-feira, se Boa Deus. noite. Fico bem. Vou encerrar.